Agora, o sigilo profissional, que eu falei que era um ponto bem importante, né? O artigo 73, ele fala: revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Tá. Então, ó, revelar o fato de que você saiba em virtude do exercício da profissão, né? O paciente contraiu HIV, né? Vamos dizer, você está fazendo atendimento desse usuário. É uma questão extremamente sigilosa, né? Diz respeito à saúde ali daquele paciente. E você tem o dever de manter sigilo, exceto se tiver uma disposição legal, uma determinação judicial, ou ainda um consentimento por parte desse paciente de que tu podes liberar essa informação, né? E se for um justo motivo, né? Enfim, não sei, algumas doença que a pessoa seja cometida que seja preciso fazer tal procedimento e tu precisas dar essa informação, né? Enfim, para poder salvar a vida dessa pessoa. Tá? Então, isso também é bem importante. Outro ponto, fazer referência aos casos clínicos que possam ser identificados. Exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em comunicação, nos meios de comunicação. Ainda que o paciente tenha autorizado. Então, gente, nada de divulgar informações sobre os pacientes de vocês que possam ser identificados, tá? E nem exibir as imagens, né, de antes e depois, né, dos pacientes, ou imagens que as pessoas olham, não, é fulano, reconheci, tá? Não pode ser reconhecido, tá bom? O prontuário, gente, o prontuário é algo muito importante. Muito, muito, muito. Então, eu falei ali sobre a questão da legibilidade, né, de ser legível sempre o que vocês colocarem no prontuário. Gente, eu vou fazer assim um pedido que é para auxiliá-los no futuro, para que vocês não precisem me contratar para eu auxiliar vocês numa ação judicial, tá? Tudo que acontece ali com o atendimento, né, no hospital, né, escrevam no prontuário. Escrevam. Expliquei ao paciente, cliente ficou ciente sobre, Quanto mais informações vocês colocarem nesse prontuário, na alta do paciente, coloque informações bem completas. Diga que orientou o paciente em relação àquilo, aquilo outro, tá? Porque senão vocês vão se complicar. Então, deixar de elaborar um prontuário legível para cada paciente. Cada paciente tem o seu prontuário, né? Simples. O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação, em ordem cronológica de data, horário, assinatura, número do registro do CRM. O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente. Cabe ao médico, assistente ou substituto elaborar e entregar o sumário de alta ao paciente, ou, na sua impossibilidade, ao seu representante legal. Então, que esse sumário de alta conste todas as informações de orientação para o paciente. Remédio que ele vai ter que tomar, especifiquem tudo nesse sumário de alta. Porque esse documento vai lá para o paciente. Numa eventual ação judicial, tu consegue se resguardar em relação ao que está escrito ali. Ou às vezes já até impedir que ele entre com a ação contra você, porque lá já vai estar escrito e o advogado, quando for fazer a leitura, né, eu como advogada vou fazer a leitura, já vou dizer, não, mas aqui o médico, ele não agiu com negligência, ele fez todas as informações. Entende? Negar ao paciente ou na sua impossibilidade a seu representante de acesso ao seu prontuário. Deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão. Explicações necessárias à sua compreensão. Se façam compreendidos pelos seus pacientes. Daniela, olha só, eu não sou boa em comunicação, não sou bom. Vamos fazer cursos sobre comunicação. Eu trabalho com comunicação não violenta. Na parte de negociação, na minha especialização de negociação, eu trabalhei só sobre comunicação. Como que o advogado tem que conversar com o seu cliente. Basicamente foi isso que eu estudei. Agora é a hora de como o médico conversa com o seu paciente. Tá? Pensem nisso. Vocês precisam ter certeza de que foram compreendidos.
Mas como? Eu já vi em postagens assim, às vezes o médico fez desenhos. Eu achei extremamente bacana que o paciente não sabia ler, era analfabeto. Então, assim, busquem sempre formas de serem compreendidos ao máximo, porque é uma forma de evitar processos judiciais também. Além, mas assim, além disso, quanto maior a compreensão do teu paciente, maior vai ser o quê? Os cuidados que ele vai ter, maior vai ser eles vão seguir as orientações. Né? Quanto mais eles compreenderem, melhor vai ser todo o processo de tratamento. Né? Então, e a entrega do prontuário. O prontuário é um documento do paciente, que quem organiza é o médico, né? É o médico, a instituição. Então, o paciente pediu o prontuário, é liberação do prontuário para esse paciente, na íntegra, né? 89. Liberar cópias do prontuário sob sua guarda, exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. Então, é vedado, né, ao médico liberar as cópias, exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, né? Aí ele fala, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. Então, o médico, uma outra hipótese que o médico pode se utilizar do prontuário é para se defender de ações judiciais e também de processos éticos, tá? Então, havendo alguma situação, vocês podem utilizar sem problemas o prontuário desse paciente, tá? Então, quando requisitado judicialmente, o prontuário será encaminhado ao juízo requisitante e quando o prontuário for apresentado para sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja observado o sigilo profissional. Aí, né, na sua defesa, ele coloca essa informação. A telemedicina, que é algo também que está bem alta no momento, né, gente? A pandemia trouxe a necessidade de um atendimento não presencial, né? Então, o artigo 37 do Código, no parágrafo 1º, ele abriu a possibilidade da telemedicina, que ela seria regulamentada pelo CFM posteriormente. A resolução do CFM número 1643 de 2002, ela definiu a modalidade de telemedicina, ele trouxe essa modalidade, tá? Após a divulgação do novo Código de Ética Médica lá em 2018, houve uma tentativa de regulamentar de modo mais amplo esse instrumento. No entanto, o CFM revogou porque queria ampliar o debate e estruturar melhor, né, como funcionaria a telemedicina. Aí, atualmente, o que a gente tem sobre o assunto? Né? A gente tem em vigor a Lei Federal 13.989 de 2020, que é uma lei federal, não é uma norma de conselho, tá? Que dispõe sobre o uso da telemedicina durante as crises sobre a pandemia. Temos também um ofício do CFM ao do COJUR para o Ministério da Saúde, que ele traz algumas modalidades de teleatendimento. Se vocês quiserem dar uma olhadinha também, dá uma pesquisadinha sobre esse ofício. E temos em vigor também, né, aquela resolução de 2002, ela voltou a vigorar. Tá? Então, isso é o que a gente tem hoje em relação à telemedicina. Sobre o ensino e a pesquisa médica, é vedado ao médico deixar de obter do seu paciente ou representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa. O parágrafo 2º do artigo 101, ele inova nesse código, que diz que desde que autorizado pelo sistema do CEP e do CONEP, a pesquisa científica poderá acessar prontuários médicos anteriores em estudos retrospectivos, ainda que sem a autorização prévia do paciente, desde que respeitadas as diretrizes da nova Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, ou seja, tem que preservar a identidade da pessoa quanto a seus dados pessoais e pode se valer do banco de dados de prontuários para fazer o levantamento que sejam cientificamente relevantes, obviamente, por isso que vai ter que passar pelos comitês, né? E assim obedecidas as regras pré-estabelecidas e devidamente cumpridas pelo médico pesquisador. Então, é uma outra possibilidade de acesso aos prontuários para ensino e pesquisa, para pesquisa no caso, né?
É proibido manter vínculo é vedado, né? Manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas em seres humanos que usem placebo de maneira isolada em experimentos, quando houver um método profilático ou terapêutico eficaz. Isso está baseado naqueles princípios que eu já falei para vocês lá da frente, da não maleficência e da beneficência, para não prejudicar as pessoas que estão submetidas à pesquisa. A gente já teve vários históricos de pesquisas que foram realizadas, onde foram dados placebos e as doenças dessas pessoas se agravaram muito, levando a óbitos precoces, né? Inclusive afetou gerações futuras também, os filhos dessas pessoas que estavam sendo pesquisadas. Então, é bem importante, tá? Por isso que essa adequação, né? É um diálogo com a bioética, né? Para prevenir que abusos científicos sejam realizados, né, com outras pessoas, além daquelas que já sofreram na história da pesquisa médica. Então, gente, é isso. Eu trouxe aqui um pouquinho as referências, né, do que eu utilizei aqui. E eu quero agradecer a atenção de vocês por terem me escutado até aqui, né? Espero que o conteúdo que eu trouxe tenha surtido como novidade para vocês, que vocês possam ter uma atuação médica. Desejo muito sucesso para vocês, né, como estudantes de medicina, que em breve serão nossos médicos. Desejo todo sucesso para vocês e que vocês sempre pautem a prática médica de vocês dentro dos ditames éticos propostos realmente pelos conselhos federais, tá? E buscando sempre o melhor para os seus pacientes, né? E sempre pensando também no cuidado com vocês também. Quanto maior cuidado você tem com o paciente, maior cuidado você tem também com relação a si próprio. Então, sempre cuidem dos prontuários, tá? É a dica da advogada, da doutora Daniela aqui. Cuidem sempre dos prontuários, a questão dos sigilos médicos, do sigilo médico e da questão também de caso vocês não se sintam confortáveis em manter a atuação profissional em relação àquilo ali, saibam que é direito, né? Saibam que é direito de vocês repassarem para um outro profissional fazer o atendimento, tá? Então, é isso. Então, deixo ali, né, o meu contato do Instagram de novo, ó, Daniela Martini ADV, me sigam lá e coloquem lá que vocês viram essa aula também, contem o que vocês acharam, se gostaram da aula, se fez diferença, se eu trouxe novos conhecimentos para vocês, deem um feedback para mim lá e siga ali também com o meu e-mail. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Bons estudos, profícuos estudos e profícuas discussões também sobre a ética médica. Tá? Muito obrigada.